Então, vou mostrar aqui para vocês o PEA, né? Para vocês terem uma noção de como que funciona o seminário integrador. Toda a parte teórica de discussões, ela vem, né? A parte de aula toda que eu fui fazendo, ela vem vinculada ao primeiro bimestre, tá? Estou tentando abrir aqui para mostrar para vocês. No segundo bimestre, ela é dedicada à construção do trabalho final para vocês apresentarem. Por isso que a gente já dividiu os grupos, os temas por grupos, e vocês já estão trabalhando agora, para a semana que vem tem um seminário, para trazer essas questões de abordagem de cada tema. Né? Então, vocês vão trazer para mim, e a gente vai discutir como é que está isso na literatura, para vocês depois passarem para outra etapa, que é fazer o trabalho final, tá? Tentando abrir o plano aqui, ele não quer abrir do jeito que eu quero, mas... Lerdo. Para vocês estão conseguindo abrir? Tranquilo? Eu abri agora há pouco, tá normal. Porque para mim tá numa lerdeza sem fim. Mas é a minha internet. Vou abrir por aqui, por enquanto. Abri. Ele aparece assim, ó. Aqui tá todo o PEA. Então, o primeiro bimestre contém 8 aulas. E essas 8 aulas têm essas duas partes aqui, que são as discussões sobre os temas e as discussões sobre os métodos utilizados. Então, a gente comentou da ideia, então, de fazer filmes, páginas do Instagram, né, alguma coisa nesse sentido, para a gente pegar e abranger uma maior população, né? Fica uma coisa que não é só restrito à universidade. E agora, né, seria a apresentação na faculdade, né, apresentação em sala para a gente. Porque agora ele contempla as ações realizadas, então é o que vocês vão fazendo durante a aula, e a apresentação do produto final. Tudo com os mesmos temas, percebam? Né? Não troca os temas. Tá vendo aqui? São todos os mesmos temas. Então, de conteúdo, de aula teórica minha, a gente já teve. Tudo que a gente podia ter. Não abre. Né? Mas o que vocês precisam agora é dividir, né? Vocês precisam se dividir lá nos grupos, conversar e começar a organizar. E qual que é a ideia? Vocês vão me trazer a proposta primeiro, né? Para a semana que vem é o seminário. Para outra semana, vocês vão me trazer a proposta de cada grupo, né? O que cada grupo pensou para fazer para o seu trabalho, o trabalho final. Então, olha, Pro, a gente trouxe isso, a proposta é essa, nós vamos fazer isso, né? Nosso grupo teve essa ideia, nós vamos na abordagem desse tema na linha tal, né? Porque cada tema de vocês é um tema muito amplo. Então, vocês podem abranger muitas coisas dentro desse tema. Por exemplo, dentro de imagem corporal, posso trabalhar uma infinidade de temas. Então, vocês vão escolher algo que o grupo acha mais bacana e vão trabalhar depois, ou na página do Instagram, ou no vídeo do YouTube, com essa temática aqui, tá? Lembrem-se, vídeos curtos, tá? Até no máximo aí 10 minutos. É isso que vocês vão fazer ao longo do bimestre, tá bom? E a prova do segundo bimestre? Mesmo conteúdo, tá bom? Vocês já vão ter... Eu coloquei um monte de
artigo, eu coloquei vários filmes, videozinhos para vocês acompanharem. E eu tô aqui também toda a aula agora para ficar tirando dúvida sobre algum conteúdo que vocês tenham dificuldade, tá bom? Eu tive boas respostas aqui na prova, né? Tive bons retornos. Como eu falei, vou considerar aqui o que a gente tem de primeiro conteúdo, né? De primeiro envio de resposta. A ideia não era vocês ficarem tentando 3, 4 vezes para enviar as respostas, né? A ideia era vocês fazerem a primeira, enviarem e pronto. Então, foi isso que foi considerado, tá? Então, não se espantem aí se a nota for diferente da última, se vocês enviaram mais de uma vez. O que mais? Então, esse é o nosso segundo bloco de Seminário Integrador da Mulher. Semana que vem nós temos um seminário... Boa noite, Pro. Boa noite, tudo bem? Tudo. Deixa eu adicionar o povo aqui. Depois eu preciso fazer uma pergunta, tá? Sobre? Então, a pergunta é que na prova... Você vai fazer correção da prova para eu não atropelar? Vou mostrar a prova já já. Ah, tá. Porque uma questão lá, eu procurei, pesquisei, tem 2 respostas que são verdadeiras. E aí, aqui eu coloquei, ficou inativa, mas as 2 eram de verdade. Mas na hora que você colocar, eu vou falar para você qual é. Tá bom. Então, obrigada. Nada, imagina. Fazendo nossos combinados. Semana que vem, seminário para apresentar da turma. Recebi 2 trabalhos só. Já guardei aqui comigo para vocês poderem apresentar. Na outra semana, eu quero, então, a proposta do trabalho do grupo. Tá? Vocês vão me trazer a proposta do trabalho. Ou vocês me mandem por e-mail, ou vocês, na semana que vem, 27, no dia 4. Tá? Dia 4 de maio. Eu quero a proposta aí do trabalho de vocês. Ou por e-mail, ou por PDF, ou Word, ou alguma apresentação, alguma forma. Sou eu, essa música é minha, viu? Já é isso. Menino, se vocês forem ativar o microfone para falar, fecha o áudio do fundo, por favor. Não sei se vocês estão com televisão ligada, alguma coisa do tipo. Meninos, vocês entenderam? Então, semana que vem, seminário. Na próxima, eu quero a proposta de projeto de vocês. A proposta do projeto final. Tá bom? Posso começar com a correção? Pode. Ok. Pode. Então, vocês tinham lá, que eu tô com o gabarito, tá vendo? Da prova B1, vocês já receberam. Né? A gente pode discutir se tiver alguma questão aí que ficou divergente para vocês. Mas eu vi uma coisinha que vocês fizeram de grupo, e aí todo mundo ficou com uma questão errada, e na verdade o meu gabarito é que estava errado. Depois que eu corrigi, todo mundo ficou com nota a menos. Né? Então, tenham cuidado quando vocês fizerem isso, né? Mas olha lá. Leia o texto a seguir, intitulado Mídia influencia a satisfação corporal, e responda as questões 1 e 2. Então, ele fala lá no texto, né, que um estudo com 159 estudantes universitários aponta que o padrão de beleza veiculado pela mídia pode causar insatisfação com o próprio corpo entre os jovens brasileiros. A pesquisa foi realizada no Departamento de Psicologia da USP, de Ribeirão Preto, pela nutricionista Maria Fernanda Laus. A nutricionista explica que os estudos do mesmo tipo, realizados em outros países, já haviam relacionado distúrbios de imagem corporal, mais precisamente a insatisfação com a exposição de imagens idealizadas pela mídia. Assim, ela verificou essa relação entre uma pequena amostra da população brasileira. De acordo com a pesquisadora, a literatura especializada sugere que a insatisfação com o próprio corpo é resultado de uma discrepância entre a aparência autopercebida e a silhueta considerada ideal pela pessoa.
Com essas informações e usando fotografias, a pesquisadora decidiu dividir os jovens em 2 grupos. Um experimental, ao qual foram apresentados fotos de modelos que representam ideais de beleza, e outro de controle, cujos participantes foram expostos a fotos de objetos neutros. Os resultados mostraram que a exposição às imagens idealizadas pela mídia contribui para o aumento da insatisfação do próprio corpo. Antes de observar as imagens das modelos de beleza, o índice de satisfação corporal dos grupos, tanto experimental quanto controle, era praticamente o mesmo. Após a exposição dos estímulos, 37,50% das mulheres e 58,97% dos homens do grupo experimental selecionaram uma silhueta diferente da escolhida, como desejada antes da visualização. Dentre estes, 80% de mulheres e 60% dos homens optaram por uma figura mais magra. As escolhas do grupo de controle permaneceram inalteradas. Vocês já tinham lido algum artigo nesse jeito, nessa temática? Com esse tipo de estudo? Vocês conhecem esse tipo de estudo? Falem comigo. Eu tinha visto um que eu acho que você tinha até usado como modelo para nossa aula, porque ele era bem, bem parecido, mas só no tema, né? No tema, né? Esses tipos de estudo, eles são estudos usados dentro da saúde pública e ele chama estudo de caso controle, tá? É um estudo que demora, onde eu coloco um grupo, que é o meu grupo experimental, então eu vou provocar ele, né? Eu vou testar ele com algum certo tipo de assunto. Nesse caso aqui do texto da prova, foi a exposição com figuras de silhuetas diferenciadas referentes a modelos de beleza, né? E um grupo ficou como o grupo controle, né? Que era o grupo que não recebia esses tipos de foto para ver se eles mudavam ou não a opinião. E o que chegou a essa conclusão, sem a gente ler as questões? Qual foi a conclusão desse texto, desse trabalho? Povo? Ninguém entendeu o texto. Ué, que eles conseguiram comprovar. Conseguiram comprovar. Que o quê? Que o padrão de beleza, ele realmente é alterado com algumas imagens que são postas pela internet, de certa forma, ou pela mídia, né? Perfeito. Então, deu para conseguir... Ai, meu Deus. Deu para conseguir entender que todo mundo que entrava em contato com... Né, era influenciado aí por várias silhuetas diferentes de padrão de beleza, acabava mudando a opinião, tá? Então, esse texto é muito importante para a gente analisar antes de ir para as perguntas, porque vocês estão evidenciando aqui na pesquisa da USP o quanto... Alguém está falando? O quanto isso realmente influenciou, a mídia realmente influencia. Aí tem lá na pergunta. Conforme o texto, o resultado da pesquisa realizada pela nutricionista Maria Fernanda Laus indicou que os jovens brasileiros são mais suscetíveis à influência da mídia do que os jovens dos demais países em que a mesma pesquisa tinha sido conduzida? Tem isso no texto? Falem comigo, povo. Não. Não mesmo. Né? O que tem lá falando? Corrobora o que pesquisadores de outros países já haviam concluído acerca da relação entre a insatisfação corporal e o padrão de beleza veiculado na mídia. Né? O que traz aqui no texto é que realmente a pesquisa brasileira ela acabou trazendo a mesma relação de insatisfação com o corpo que tinham os outros pesquisadores de outros países. Tá? Está dizendo lá, rejeita a ideia de que haja uma relação direta entre os distúrbios de imagem corporal e as imagens de silhuetas consideradas ideais que circulam no meio de comunicação, né? Não está rejeitando essa ideia, pelo contrário, né? Eles estão aceitando essa ideia, que é realmente o que eles viram nos outros países. Confirma a hipótese de que as imagens presentes na mídia são reflexo do ideal de beleza, né? Que já fazia parte do imaginatório do público em geral. Não. Lembra que a gente discutiu bastante em aula, né? Cada pessoa ou cada grupo de população tem
um pensamento de o que é beleza. E para cada indivíduo, a beleza, o padrão de beleza, ele é diferenciado. Por isso que a gente não pode aceitar essa resposta como correta, tá? Mostra que os jovens brasileiros, assim como os de outros países, estão insatisfeitos com o padrão de beleza que tem sido divulgado pela mídia, né? Então ele fala lá, os jovens brasileiros, né, eles, independente de influência pela mídia, né, independente de pesquisa, eles estavam insatisfeitos. Não, a princípio não, a princípio eles estavam satisfeitos, ninguém falou nada sobre isso. Eles mudaram de opinião quando foram provocados, né, eles mudaram de opinião quando eles tiveram aí um contato com uma imagem que seria tida como, seria considerada como o ideal de beleza, o padrão de beleza. Tudo bem essa questão, pessoas? Deu para entender? Sim, Pro. Foi tranquila? Foi. Então tá bom. Foi tranquila, Pro. Vamos para a 2. Então ela falava assim, ó. Considere o trecho do último parágrafo e responda. Após a exposição aos estímulos, 37%, né, 37,5% das mulheres e 58,97% dos homens do grupo experimental selecionaram uma silhueta diferente da escolhida como desejada, antes da visualização. Dentre estes, 80% das mulheres e 60% dos homens optaram por uma figura mais magra. Ao interpretar os dados da pesquisa, é correto concluir que o número de mulheres insatisfeitas com o próprio corpo é superior ao número de homens que gostariam de ter um corpo diferente? O que estava na pesquisa? Eu estou mudando a aba aqui para aceitar o povo que fica perdido no limbo aqui. A pesquisa dizia isso? Pessoal, vocês estão vivos? Não, Pro. Não estão vivos? Não dizia isso. Não dizia isso, né? Então dizia o quê? Que, na verdade, o percentual masculino é que ele superou a questão da silhueta escolhida, né? Não eram eles, acabaram superando essa ideia de ter um corpo diferente do que era a princípio, tá? Por isso não era a afirmativa A. A B. Metade total de mulheres do grupo experimental demonstraram desejo de ter um corpo diferente após serem expostas pela foto. Não, 80% delas, depois de expostas, acabaram mudando a opinião, tá? 80% do total das mulheres que participaram da pesquisa estão insatisfeitas com seus corpos e gostariam de alterar sua silhueta. A princípio, não, né? Elas acabaram pensando que elas iam optar por uma figura mais magra depois de provocadas. Mas, a princípio, elas não tinham essa ideia, né? Em estado crítico ou até mesmo grave. A Secretaria de Saúde da cidade tem divulgado quase que diariamente balanços de mortes e de casos confirmados da doença. E os números são diferentes dos estaduais. Na Eu não quero ouvir jornal, não! Alguém está vendo CNN. Obrigada, povo. Aceitar a Rapaze. Aí a gente tinha como afirmativa correta. A maioria dos jovens que optaram por uma silhueta diferente, após a visualização das fotos, gostariam de ser mais magros. Aí sim, né? Porque depois da provocação, então, depois da exposição, eles eram o grupo experimental, aí sim eles tiveram uma ideia de ter uma silhueta mais magra. Mas a princípio não. A princípio estava todo mundo muito bem com o seu corpo. Depois de provocados, eles mudaram de ideia. Tá? É isso que esse texto, que esse trecho, que essa pesquisa, ela quis trazer para a gente. Tá? Tudo bem, gente? Tranquila essa questão? Aí, de baixo, ele fala, né, que o número de mulheres era equivalente ao de homens. A gente viu que tinha diferença, né? Que, na verdade, os números, tanto de mulheres quanto de homens, não eram equivalentes, eram bem discrepantes. Certo? Muito bem, questão 3. Na questão 3, a gente tinha ali 2 textos, né? Uma figura e um texto. Essa questão, se eu não me engano, é do Enem ou é do Enad, tá? Que eu trouxe para vocês. Ele falava assim, ó.
tradução, né? As mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Já quero polêmica. Vocês olham para isso e já pensam o quê? Que a mulher sempre vai ser mulher. Machismo. Desculpa. Sempre vai ser Sabe que- escrava com Você o sabe na que mão. você sabe que está sendo gravada essa nossa aula, né? Eu sei, mas eu só estou dizendo só, gente. Calma, é o que tá mostrando a imagem. Que o A mundo é imagem tá machista. mostrando. Exatamente. Mesmo que o futuro chegue lá na Lua, ele vê a mulher como o ser inferior. Que vai ficar Ai, só Regis, cala a limpando, boca. cozinhando Faz dentro. favor, Regis. Faz favor pra mim, pra você. Cala a boca. Ô, Pro, Mas eu Teve entendi a colocação. Ele está dizendo que eu espero que eu tenha entendido, Eu né? Que a estou dizendo independência. em relação à imagem. Isso, em relação à imagem. Aí, em relação à imagem, ok. Né? Mas não que isso seja uma verdade absoluta, certo? Tô com saudade de aulas com vocês presenciais. Ô, Jaque, ainda bem que eu não tô perto dele, senão eu tinha dado uma porrada nele, pra ele ver quem é o ser superior. tá vendo? Força bruta. Não, força bruta não. É uma Não é força porrada. bruta. É a minha forma de demonstrar carinho. Jaqueline, cara de pau. Olha o texto 2. O texto 2 falava assim, ó, metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a ser 1/3 desse número. Após o anúncio da turma composta por 50 por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. Né? Ainda tem muito sobre isso. Aliás, eu estou vivendo uma situação em outro lugar, né, que a gente, enquanto mulher e da enfermagem, é considerada desnecessária para aquela aula, né, para aquele conteúdo. Porque você tem que aprender com homens médicos, então por que aprender com mulheres enfermeiras? Né? Sendo que todo mundo ali tem gabarito para tal. Mas isso acontece. Né? Então o texto ele só vem mostrar, né, apesar de ser um texto lá de 2015, aqui, ó, 2016, ele vem mostrar para a gente que ainda isso não passou, né, que isso ainda não acabou. Né? E essa comparação aí dos anúncios, né, de quando a gente trouxe esses anúncios para nós, o que a gente percebe? Que ainda tem uma manutenção dos estereótipos de gênero. Né? Por quê? Está dizendo que sempre a mulher né, é o que o Regis acabou falando, né? Mas é que sempre a mulher é tida como um ser que serve apenas para fazer serviços domésticos. Né? Por mais que ela adentre vários espaços, né, que seriam considerados masculinos, a princípio, né, ela ainda sofre preconceito, ela sofre machismo, ela sofre comentário desrespeitoso, né? As pessoas acabam ainda não considerando o tanto que a mulher cresceu e o quanto que ela é tão capaz quanto o homem, que isso não devia nem ser pensado. Até porque todo mundo, né, tem o mesmo acesso, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então, por que não todo mundo ter as mesmas oportunidades de emprego, né, e ser pago, por exemplo, como tal? Né? Isso deveria ser uma coisa que deveria cair por terra, mas ainda não cai. Tá? Professora. Oi, baby. Tirando a Jaque, é praticamente um homem, né? Porque tem até a força física do homem, né? Eu te amo, Regis. A Jaque é fofinha. Ai, Regis, então, assim, Regis. Não muda, né? A mulher ela não deve ser considerada inferior por conta de porque ela é mais frágil, porque ela é menos estudada, porque ela tem menos oportunidades. Não é essa a ideia, tá? Por isso que a gente entende, então, que os estereótipos de gênero, então, o que é mulher e o que é homem, tá? É sempre considerado a mesma coisa, independente do ano, independente da propaganda. Né? Aí a gente tem lá, né? Questão 4. A respeito da relação entre o papel social da mulher e o mercado de trabalho, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto essa que vocês escorregaram, né, na graxa. Sentaram na graxa bonito. Por quê? Né? Porque o meu gabarito da prova estava incorreto. E aí todo mundo quis fazer bonitinho e copiado igual.
E todo mundo Ah, ficou com uma questão. Pro, eu Opa, coloquei certo, não, hein? então. Porque o meu deu. A minha resposta foi errada. Mas eu arrumei. Podem revisitar. Oi? Podem revisitar a resposta. Eu não consegui. Ver a resposta? Ver de novo. Então, Porque eu tinha errado duas. tá. E essa minha estava Ô, errada. Pro, Pois é. Pro, dá Oi, licença um pouquinho. Olha só, aonde que eu vejo o gabarito da prova? Eu estou lutando aqui, não consigo achar. o seu e-mail. Ah, no e-mail. Entendeu? Ah, eu vou entrar lá então no e-mail. Quando vocês Tá. fazem a Então, estou atividade, com o computador aberto. vocês conseguem ter acesso a isso. Espera só um minutinho. Vitamina D também, obrigada, Ania. Até amanhã. O incêndio mobilizou 30 bombeiros hoje numa comunidade da Brasilândia, zona. Mas Tá. eu olhei no e-mail, não tem nada seu lá, Pro? Porque não sou eu que mando, a própria a Microsoft. Então Quando não você sei. faz a prova, eles já devolvem. Aí eu não sei se foi para o spam. Março. Ah, eu só consegui ver na hora só. Depois eu não Eu consegui ver também. mais. Eu também. Eu só vi na hora, por isso que eu tô falando que o meu deu errado. Eu Deu duas mesma respostas coisa que o erradas. seu. Aí depois eu não vi mais. Professora, Oi. a nota você só vai colocar no portal depois dessa revisão, né? Só. Tá bom, então, obrigada. Por quê, Daine? Mas antes Não, era só para antes, saber, porque não tava aparecendo. antes de Não baixar a tá. planilha da prova, eu arrumei o gabarito. Quando eu arrumei o gabarito, eu fiz download da planilha e aí já veio com as notas corrigidas. Tá bom? Então, o que eu postar lá já vai sair como nota corrigida. A gente estava com 800, quando corrigiu foi para 900. Mas o que aconteceu? Muita gente enviou de novo a prova porque viu que tinha essa questão tinha saído errado e tentou assinalar a incorreta para acertar. Entendeu? Então, esse foi o Entendi. Eu grande não fiz lance. isso, não. Eu não fiz isso, Tá? não. Não, é que dá para ver aqui. Fiquem Eu tranquilos. fui Aparece para mim a honesta. hora de envio. Fui Professora, Oi. é a Lidiane. Deixa eu te fazer uma pergunta. No meu e-mail eu não recebi nada de gabarito. Não, Eu você não viu também na não. hora? Então ele não Só tá foi na devolvendo. hora. Mas vocês conseguiram ver na hora, pelo menos. Na hora eu consegui. Foi na hora. Ah, então tá bom. Mas eu posto para vocês. Eu tenho a planilha aqui. Fiquem tranquilos. Mas Ela aí já você vai postar no e-mail? Não, amor, aí eu posto aqui no Ava. Ó. Inclusive, já tá aqui no. Não vai abrir, né? Ou eu abro uma coisa ou eu abro outra. Vocês estão vendo que, né, é seletivo. Mas já tá colocado aqui nos lançamentos de ponto a pontuação de vocês. Eu só tava esperando hoje pra gente conversar e eu já libero depois na sequência. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Então, quando eu fiz o download, já estava corrigida a questão, tá? Então, o que ele falava lá? Ele pedia a errada, a incorreta. Então, quando ele traz, o salário da mulher ainda é proporcionalmente menor do que dos homens na atualidade, fator que fica ainda mais crítico quando nos referimos às mulheres negras. Tá certo ou tá errada essa questão? Tá certo. Tá certo. Tá certa, né? Muito bem. Aí a afirmativa B falava lá: a mulher ainda procura conciliar as responsabilidades relacionadas com a sua atividade profissional e as tarefas familiares e domésticas, para poder atender ao que a sociedade preconiza como papel adequado para a mulher. É isso que a mulher faz? Sim. Sim, né? A gente fala de dupla, de tripla jornada, não é? Espera aí só um pouquinho. O que mais?
Apesar de uma maior presença no mercado de trabalho, ainda há uma desigualdade no que se refere aos diferentes gêneros. Tem diferença entre os gêneros? Sim, tem diferença. E aí, o que estava errado, né? Que aqui ele pedia exceto. O número de mulheres que ocupam cargo de nível superior e chefia nas empresas supera os de homens? Não. Então, por isso que ela estava incorreta. Todos vocês chegaram a essa Essa que conclusão. estava certa, essa questão certa. Exatamente. Né? Ela é uma afirmativa incorreta, mas que respondia de forma correta à questão. Certo? Por isso que vocês confundiram lá. Porque eu tinha assinalado, sei lá, acho que a B. Na hora que for bater no dedo para colocar as respostas, né, eu coloquei uma alternativa errada, depois eu corrigi. Tá? Então, confiem em vocês mesmos. Não fiquem confiando em todo mundo nas respostas de grupo. Tá? Pode deixar. Pois é. Estereótipos que distanciam a mulher das características ditas como masculinas, tais como objetividade, né, dureza para tomar decisões e frieza racional, são frequentemente usadas como justificativa para a não contratação de mulheres para determinados cargos e promoção para níveis hierárquicos superiores. Sim, né, ainda tem essa coisa de a mulher ser estereotipada como frágil e como não ser capaz de ter decisões mais duras, como se espera para um cargo de nível hierárquico aí superior. Tá? Então, a resposta correta aqui, que seria exceto, é a D. No Brasil, desde o final da década de 1980, vem sendo desenvolvidas iniciativas com o propósito de melhorar a cobertura e a qualidade das informações sobre a mortalidade materna. Entre essas iniciativas, destacam-se a implantação e estruturação dos comitês de mortalidade materna e institucionalização da vigilância do óbito materno. Ao mesmo tempo, os governos federal, estaduais e municipais vêm implantando políticas públicas que visam a expansão e a melhoria da atenção à saúde. Eu acho que tem alguém ouvindo coisa comigo aqui. Tá, um BO aí, eu não quero ouvir. Vamos lá. Ao mesmo tempo, então, a gente falou dos governos fazendo políticas públicas, tendo como consequência a diminuição na taxa de mortalidade materna, principalmente nos óbitos por causas obstétricas diretas, como revela o gráfico. O que o gráfico apresenta para nós? Deixa eu diminuir um pouquinho para vocês enxergarem. O que o gráfico traz? Falem. Quer que eu sorteie um por um? O gráfico traz uma medida aí, um gráfico de mortalidade entre causas obstétricas diretas e indiretas. O que seria direta e indireta? E aí, meu povo? Bom, que a morte materna obstétrica direta, ela aumentou. Mas o que é uma morte materna obstétrica direta? É na hora do parto. Pode ser na hora do parto. Direta está relacionada a qualquer situação ali, intrínseca, né, naquela situação. A indireta é pós. Então, eu posso exemplificar. Se eu perguntar numa próxima prova o que é obstétrica direta e o que é indireta, vocês conseguem entender que se eu falar, por exemplo, hipertensão, né, eclâmpsia, eu estou relacionada à obstetrícia em si, né, a relação dela com a gestação. Agora, se eu falo infecção hospitalar no pós-parto, eu consigo entender isso como indireta? Sim, é indireta. Tudo. Oi? Então, tá a bom. infecção é indireta e a eclâmpsia é direta. Perfeito. Ô, Ju. Eu tô jantando. Tô ouvindo. Fala, Paulo. Vai pagar o valor calculado em cima da média de consumo dos últimos 12... Ô, Ju. Oi. Existe... Desculpa. Eu aprendi esses tempos aí na faculdade que
estávamos indo. Existe ainda esse termo? Terminologia, infecção hospitalar? Se existe a terminologia infecção hospitalar? É. Porque você viu como? Eu vi em uma aula que caiu em desuso isso. E qual que é o termo mais utilizado? Eu não lembro. Muito bem. Né? Mas eu me recordo que falaram que caiu em desuso, não sei, só... Mas eu vou buscar aqui e te falo. Tá. Vou procurar também, falo para vocês. Tarefa para a próxima aula, Regis. Não, nem precisa, pode ser para agora, o Jaque. Não, é Regis. Já que não. Né? Pode ser para agora. Eu uso o termo. Às vezes a gente acaba usando o termo que é padrão, tipo AVC. A gente usa AVC ainda. Por mais porque a gente acostuma. Exato. Porque é um termo que é universalmente considerado. Por mais que a gente saiba que o termo melhor seria AVE, né, que é o acidente vascular encefálico, a gente acaba utilizando ainda o AVC. É a mesma coisa de insuficiência renal. Exato. Insuficiência renal a gente usa muito ainda, né? Mesmo sendo um termo melhor, doença renal ou lesão renal. Tá? Então acaba que demora um tempo para a sociedade. Outro termo que eu vi cair em desuso, por exemplo, é o autoexame de mamas. Quem for usar aí para falar em alguma coisa dos trabalhos, não deveriam mais usar autoexame. O correto é a autopalpação. Né? Então, tem vários termos que são tidos, que vão mudando a nomenclatura, mas que a gente trabalha com uma lentidão na sociedade até todo mundo engajar o próximo termo, né? O termo que seria considerado correto. Tá bom? Professora. Diga. IRAS, infecções relacionadas à área da saúde. IRAS. Isso. Conforme a Sociedade aqui brasileira de Microbiologia, certo? Isso. Muito bem. Olha lá. Então, quando a gente olha o gráfico, a gente vê que a gente teve um volume aí grande de morte direta e que ela veio caindo ao longo do tempo, né? Mas também tem ali consideráveis termos de mortalidade indireta, tá? Todo mundo entendeu aqui as legendas? Né? Aqui direta, aqui indireta, conforme a corzinha. Muito bem. Considerando as informações do texto e do gráfico apresentados, conclui-se que a taxa de óbito materno por causas diretas apresentou uma queda, fato que pode ser atribuído, né, aos investimentos nas ações preconizadas na política de atenção integral à saúde da mulher e ao programa de humanização no pré-natal e no nascimento. Sim, tá? Então, a gente considera que essa queda aqui na mortalidade materna é devido ao investimento. Então, quanto mais eu tenho investimento na saúde integral da mulher, lembra que a gente até falou da questão das redes cegonha, que ela abrange muito mais, que ela consegue abarcar não só a gestante, né? Então, o pré-natal, o parto e o puerpério, tá? Então, tudo isso que eu tenho contribui, obviamente, para queda aí do número de morte materna, tá? Por isso que a alternativa... Oi? Aceita o Rudri, que ele caiu. Eu aceitei, vocês não viram? Acabou de aceitar, obrigado. Aceitei. Aí a afirmativa B fala lá, a taxa de mortalidade materna por causas obstétricas indireta vem aumentando? Até posso considerar que sim. Consideravelmente? Ele aumentou, tipo, expressivamente, de um jeito que você fala, meu Deus, deu um boom. Não. É isso que o gráfico mostra? Não. A gente vê que tem um aumento? Teve, foi de 13 para 17 para 19. Teve um aumento? Sim, teve um aumento. Né? Mas é um aumento considerável, expressivo? Não, ainda não. Não é. Então, essa alternativa já estava errada por conta daí. Tá? E ainda ele fala, podendo se indicar a eclâmpsia como causa principal desse aumento. Não. Se a gente considera eclâmpsia, ela seria morte materna obstétrica direta, não indireta. Tá bom?
A taxa de mortalidade materna por causas obstétricas indiretas tem se mantido estável. Tem se mantido estável? Não, também. Né? Ela teve ali um aumento, né, que não era expressivo, mas ela teve. Então, ela não é estável. Tá? Tem um viés aí? Pode até ser que tenha, mas vamos ver o resto. Fato que pode ser atribuído às medidas adotadas na atenção humanizada ao abortamento? Será que todas as medidas que são adotadas hoje, como o aborto, né, fariam com que essas medidas, com que esses índices de mortalidade, né, obstétrica indireta fosse mantido estável? Se tudo fosse de verdade, né, implantado, considerado, né, se as mulheres realmente tivessem um acesso adequado às políticas de abortamento, vocês acham que esse número ia manter estável ou ia diminuir? Vocês entenderam o que eu perguntei? Se eu tenho uma política de abortamento lá ativa, eu estou investindo nisso para melhorar a qualidade do acesso. Ia diminuir. Exato. Ia diminuir, porque daí ia ter os abortos clandestinos. Exatamente. Então, nem diminuiu e nem estabilizou. Ele deu uma leve aumentada. Tá? Por isso que a questão estava incorreta. Taxa de mortalidade materna por causas obstétricas diretas vem diminuindo. Causa obstétrica direta vem diminuindo, ok. Consideravelmente, sim, o que justifica as medidas adotadas para a redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis congênita. Será que isso tudo depende apenas dessas medidas? Será que só caiu a mortalidade aí por conta de transmissão de HIV/AIDS e de sífilis congênita? Não, né? Tanto que a questão correta, ela é super parecida com a de baixo, mas ela fala de uma abordagem maior, que é a atenção integral aí da saúde da mulher, ao programa de humanização, né? Então, ela fala de toda, né, de tudo que se considera, desde pré-natal, nascimento e pós-parto, tá bom? E a E também não era. Tá muito barulho. A taxa de óbito materno, por causa do obstétrica direta, manteve-se estável. Pronto, estava errado já. Porque a de causa direta não manteve estável. Ela diminuiu. Tá bom? Vou fechar vocês gritando. Olha lá. Quanto às recomendações da Organização Mundial de Saúde para a assistência ao parto, assinale a alternativa correta. Então, ele trazia lá, né? A liberdade de posição e movimento da mulher durante o trabalho de parto é uma prática frequentemente utilizada de modo inadequado? Não, ela tem se ampliado, tem melhorado, né? Agora as mulheres têm bastante acesso no SUS para parir da forma que achar melhor, né? Então, ela não é ainda utilizada de forma inadequada, tá? Estipular rigidamente a duração do período expulsivo é uma prática que deve ser estimulada, né? Tipo, ficar forçando a mulher, né? Essa coisa de ser rígido, né? Hoje já caiu por terra, né? A ideia agora é que a mulher tenha um trabalho de parto muito mais adequado, muito mais humanizado. Por isso, essas medidas são consideradas até iatrogenias, tá? Olha lá, a manobra de Valsalva, né, estimular aí o fazer força de forma prolongada durante o período expulsivo é uma prática que deve ser estimulada. Não, tá falando aqui, ó, a mesma coisa, né, dessas manobras rígidas, não deve ser estimulada. A cateterização venosa profilática de rotina da parturiente é uma prática que deve ser estimulada? Não. Né? Tudo que é invasivo pode causar uma iatrogenia e levar a uma infecção. Né? Então, se ela não vem a óbito por causa direta, ela pode vir a óbito por causa indireta. Tá? Então, o que era o correto aí? Ofertar líquido para a mulher durante o trabalho de parto. E o parto é uma prática que deve ser estimulada. Né? Aí sim. Lembra que a gente falou das nossas ressalvas. Claro que a cesárea, ela é extremamente importante, certo? A cesárea, ela é fundamental.
para casos indicados, porque é uma cirurgia, é invasiva e tem problemas, né? A gente tem aí coisas que podem acontecer vinculadas a essa cirurgia, tá? Então, ela não é a primeira via de escolha, tá bom? Ô, Pro, eu tenho uma dúvida. E a questão do vômito que fala pré-parto, tá em trabalho de parto, tá com 8 centímetros, não pode dar líquido, senão ela vai vomitar. Como é que fica isso? Depende muito da situação e da menina, né? Porque tem menina que ela chega com os 10 dedos de dilatação e ela não tá num sofrimento do trabalho de parto, porque ela dilatou tão tranquilamente, sem ocitocina e tudo, porque ela já veio produzindo dela mesma, que ela acaba tendo uma evolução muito tranquila para o trabalho de parto dela. Então, se ela se alimentar em 8, 10, não é uma coisa que é regra, tá? Claro que vai muito de mulher para mulher. O que o protocolo fala, Pro? É para dar ou não é para dar? Porque deve ter um protocolo pela OMS. Sim, né? Acontece que todo protocolo tem sua ressalva, né? Então, independente da gente ter um protocolo dizendo que essa mulher, ela, né, com 8 meses, a gente deve evitar, com 8 meses, com 8 dedos de dilatação, né, a gente deve evitar a questão da ingestão de líquido, né, por conta dessa questão do vômito e tudo. Por mais que exista isso, Márcia, a gente tem que ver que cada menina é uma menina. Cada parto é um parto, cada gestação é de um tipo. Então, fica difícil a gente atribuir sempre como regra, né? Então, se de repente, naquele momento, a gente avaliou que aquela mulher ela tem condições não tem por que não ofertar, não tem por que não estimular, tá? Agora, se a gente percebe que naquele momento aquela mulher ela não vai, ela tá num trabalho de parto prolongado, difícil, né? Que a gente também não sabe se ela vai evoluir para o parto normal ainda, ou se ela vai ter que ir para o parto cesárea, aí sim a gente segue o protocolo de evitar. Fala. Entendi. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Então, tudo depende muito da situação que a mulher se encontra, tá? É o ter do bom senso. Exatamente, né? Na verdade, a gente tem que usar isso para tudo, né? Tá bom? Obrigada. Nada. Passando aqui, então, a Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa garantir atendimento de qualidade às brasileiras pelo SUS, desde a confirmação da gestação até os 2 primeiros anos de vida do bebê, certo? Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta, a opção correta. Então, a gente tinha como correta lá, nos estados e municípios em que a Rede Cegonha esteja adotada, as grávidas receberão auxílio para deslocamento até o local das consultas de pré-natal e para a maternidade no momento do parto. Lembra que eu falei que elas têm uma ambulância disponível pela Rede Cegonha? Que tinha até nas aulas, né, a ambulancinha lá disponível na maquete, né? Então, por isso que essa questão é que estava correta, tá? Ele fala lá, a gestante deverá realizar 6 consultas no primeiro trimestre da gravidez, caso contrário, será desligada da Rede Cegonha. Não, são 6 consultas ao longo do pré-natal, tá? Não Então, Pro, no primeiro trimestre. Então, é isso daí que eu estava esperando você chegar, que eu fiquei super nóia com a situação, porque pela OMS fala que se você não tem as primeiras consultas, 6 primeiras, você é desligada do programa. Vamos Aí revisitar. eu coloquei essa, daí a outra em cima que estava errada, verdade, aí eu fiquei chateada. Calma lá, não sofra. A gente revisita a Rede Cegonha, porque pode passar mesmo, né? Ninguém é dono da verdade aqui para tudo. Eu olho de novo e a gente revê. Tá, e até porque a questão do trabalho não é no trabalho de parto só, é até 2 anos tem direito à condução, pela OMS fala isso. O município proporciona a condução para a mãe até a criança fazer 2 anos, para poder levar a consulta, acompanhar a puericultura, né? Tá, tô com a portaria aberta aqui, a gente já olha. Tá.
Se tiver alguém que estiver olhando aí, a gente já discute junto, porque aí a gente já revê essa questão. Professora, Oi, amor. a minha colega falou que trabalhava lá na maternidade do Hospital de Diadema, ali do Piraporinha. E falou Sei. que lá tinha cegonha. Só que nenhuma grávida recebia esse auxílio. E disse que desconhecia lá esse auxílio. Então, mas aí depende muito. É a Hilda, né? Hilda. Depende muito, Hilda, de cada município implantar de forma correta. O que a gente vai seguir é o que tiver na portaria. Tá bom? Por mais, lá em Diadema não fazia, mas lá em São Bernardo faz, mas lá não sei. Isso depende muito, porque cada município, infelizmente, acaba implantando, ele tem sua, pelo princípio de municipalização, ele tem a sua, como fala, autonomia, tá? Para ele agir da forma que achar mais adequada para cada município, né? E às vezes também eles estão ali deixando de ofertar o que seria preconizado. Então, o que a gente vai seguir é sim a questão da portaria, tá bom? Tá bom. Então, pode eu falar. não lembro dessa questão na prova, a qual eu coloquei, não lembro mesmo de verdade, mas eu sei que, igual a colega leu aí a respeito, eu vi em relação a esse aos 2 anos também. Mas assim, eu li também que era compulsoriamente. Então, eu não me oponho da ao gente certo, eu rever não sei. a questão, não me oponho. Então, mas o que acontece? Se Mas a ela gente não precisa tem o olhar a cadastro, portaria. o que eu estou argumentando assim, porque se ela não tem esse cadastro, se ela não faz as 3 primeiras consultas, ela é desligada. Se ela é desligada, ela não tem direito ao transporte. Consegue entender? Entendi. Eu li isso Esse também. é o meu argumento. Por isso que eu coloquei essa daí como certa. Que ela tem que primeiro seguir o cadastro, né? Sim. Tô pegando a portaria aqui pra gente espiar. Vocês não pegaram aí? Eu tô com tudo na sua página, Pro. E se eu sair, eu quero ficar na sua página. Segura as pontas, então, aí. Vamos ver agora. Não sei sair. Eu vou dar uma olhada também. A cidade vai testar 10.000 moradores em 5 sorteios. O tradicional corredor das saídas profissionais de saúde aproveitam com atletas do Ricardo Xavier é alterocinista, tem 41 anos. Depois de 2 semanas internado de falta de coronavírus, teve alta. Eu vou passar para vocês a portaria aqui, pelos meninos, para vocês olharem. Só para a gente terminar. E aí, quem não tiver com dúvida, depois a gente... Só para não segurar o povo aleatório aqui. Para determinar as próximas estratégias de combate à doença, a Baixada Santista vai bloquear e testar 10.000 moradores para a Covid-19. O objetivo é, por amostragem... Mas eu não me oponho a gente checar, não, tá bom? Então, mas aí como que você vai considerar a resposta? A gente vai olhar aqui no finalzinho. Só quem não tiver com dúvida dessa questão, estiver tranquilo, quiser sair, a gente procura aqui quem quiser ficar. Tá bom. Combinado. Aí a gente olha a questão. Se for uma questão que for para anular, eu atribuo a uma outra questão que todo mundo acertou, tranquilamente. Tá. Tá? Uhum. Mas eu prefiro checar com um pouquinho mais de cuidado. Mas eu acho que a letra B não podia ser, porque fala que a mulher tem que ter 6 consultas no primeiro trimestre, né?
Pois é. Então, essa letra E não é. Exatamente. Mas a gente checa rapidinho. Vamos só passando a outra. Então, eu vou deixar essa pendurada para a gente discutir já já. Mas eu acho que tá certo. Mas a gente já revê, pera lá. Vamos só passar as demais. 9. Sobre as relações entre gênero, trabalho e organização familiar em nossa sociedade contemporânea, a ponte alternativa que indica, entre as assertivas abaixo, aquelas que estão corretas. Então, a natureza da parceria entre homens e mulheres na distribuição de responsabilidade assumiu diferentes formas ao longo do tempo. Atualmente, não se pode dizer que existiam diferenças relativas ao trabalho por mulher e homem, né? Por homens e mulheres. A gente viu que não, que tem sim diferença, sim. Por isso que essa estava incorreta. A B. Apesar das profundas transformações recentes nesse campo, as desigualdades cessaram. Não vou nem ler o resto. Não cessaram, né? Elas continuam, elas são permanentes, né? Elas prevalecem, não permanentes, né? A gente espera que mude, mas elas ainda não cessaram, tá? Entre as grandes transformações nas relações de gênero na atualidade, podemos destacar mudanças na natureza das tarefas associadas às mulheres, aumento da natalidade, diminuição da média de idade das mulheres ao ter filhos, né? Então, ele fala lá para a gente que se transformou muito as relações de gênero, né? E destaca principalmente aí essa aceitação das mulheres, né? De seus trabalhos estarem associados mais às mulheres, de aumentar a taxa de natalidade. Aumentou a taxa de natalidade? Aumentou, gente, a taxa de natalidade? O povo está tendo mais filho? Não. Não, então essa questão já está considerada incorreta, tá? A partir daí. O que estava correto? A questão afirmativa que dizia: existe um movimento em direção às relações igualitárias entre homens e mulheres. Sim, tem esse movimento, né, na distribuição do trabalho assalariado e no trabalho doméstico. Esta é, no entanto, uma adaptação tardia, pois a renegociação das tarefas domésticas se processa mais lentamente do que o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Então, essa divisão de trabalhos, de tarefas, ainda não é feita de forma igualitária, né? Mas tem sim um movimento, né? Tem sim aí essa proposta, mas sim, ela ainda é processada de uma forma mais lenta, tá? E as mulheres ainda são responsáveis, em geral, pelo cuidado dos filhos, sim. Né? A gente discutiu isso em aula. Geralmente fica para a mulher fazer a dupla jornada, tá? E a última afirmativa que estava incorreta falava: as mulheres atualmente investem mais em suas carreiras, optam por ter filhos mais tardiamente e não sofrem com a inserção dos cargos, né, de alta posição? Sim, elas sofrem. Elas sim investem mais, sim optam por ter filhos mais tardiamente, mas elas têm aí sofrido sim com essas posições, né, de cargos maiores aí em grandes setores, em grandes empresas, tá bom? Então, por isso que ela estava incorreta. A 10 falava lá: as políticas públicas dirigidas às diferentes segmentos... Deixa eu só pedir para você aceitar o povo lá no lobby. Eu acabei de pensar de novo. Estão vendo? Vocês estão vendo projetado, ó. Não tem mais ninguém no lobby. Tinha umas 4 pessoas perdidas ali no lobby. 4 e 5. Eu vou pedir para entrarem de novo. Se o Isaac ficar entrando e saindo, eu não consigo aceitar ele. Tem que esperar eu aceitar. Pronto. Tudo bem, tá admitindo. A última questão, então, a gente estava falando lá da população LGBT, pessoas com deficiências e negros. Fundamenta-se em conceitos operativos que embasam planos de ações específicas. A respeito dessa afirmativa, considere: 1. Identidade de gênero é definida como junção do sexo biológico com junção do sexo social? Não. Tá correto ou tá errada? Tá errada. Errada. Tá? A 2 falava: a equidade no contexto, né, da saúde da população está relacionada às práticas que contemplam as diferentes necessidades de cuidado? Sim. O que é equidade?
Igualdade. Não! Tava esperando Equidade é o que é diferente para o diferente. Aí, levar para aquela pessoa o que ela precisa, mesmo que ela não consiga estar no local que ela teria o atendimento certo. Perfeito. Né? Então, fala de novo, eu perdi o começo. É tratar os desiguais de forma desigual. Tá? Esse é o maior slogan, a maior definição de equidade. A gente não trata com igualdade, porque uma pessoa que tem, por exemplo, convênio e mora num bairro rico, e uma pessoa que mora na comunidade, se eu ofertar a mesma coisa, eu estou sendo justa? Depende da necessidade de cada um. Então, esse princípio de equidade, ele fala de é um princípio de justiça social. Eu tenho que ofertar de acordo com a necessidade de cada um. Certo? Então, se de repente o cara que está lá, que ele tem convênio, mora no bairro rico, é o cara que tem uma demanda em saúde muito maior do que o cara da comunidade, eu vou priorizar o cuidado para esse cara que tá com demanda maior e vou ofertar também o cuidado para o outro lado da comunidade. Tá? Não é só porque é rico, porque é pobre que a gente faz diferença. A gente faz a diferença pelas necessidades em saúde de cada um. Tá bom? Então não entra igualdade. Não é igualdade. Tá, o maior erro de todo mundo é dizer que equidade é igualdade. E não é. Deixa eu até ver se eu acho um trem legal aqui. Só para mostrar para vocês, antes de aceitar o povo no lobby. Manda o povo esperar um pouquinho. Vocês estão vendo, né? Estão vendo ou não? Sim. Sim, estamos. Sim. Ó, esse aqui é uma é que tem uma que é maiorzinha, que ela tem mais opções de equidade e igualdade, mas aqui já dá para ter uma noção. Enquanto ela abre, deixa eu aceitar o povo no lobby. Passa a aula aceitando o povo. Ó, ele está mostrando, se a gente atribui sem justiça social, fazendo igualdade, eu estou ofertando a mesma coisa para todo mundo. Foi igualitária a ação? O que vocês acham? Estou ofertando a mesma coisa, ó. Não falou igualdade? Desculpa, tinha caído o meu. Entrei de novo, estava caída. A gente estava discutindo o que é equidade, tá? Que equidade não é igualdade. Aqui eu estou mostrando para vocês a igualdade. Aqui eu estou ofertando a mesma coisa para todo mundo. Eu fui justa? Eu consegui fazer com que todo mundo tivesse o mesmo acesso? Não, porque cada um tem cidade diferente. Exato. Então, é o que a gente falou. Vou tratar de forma desigual os desiguais. Dessa forma, com equidade, dando aqui mais a quem precisa e nivelando os demais, eu consigo dar acesso para todo mundo. Não é perfeito? Ô, Ju, mas então, como é que é, Pro? Equidade, igualdade, como é que é? Mas eu não equidade seria uma igualdade de direitos, né? Isso, essa é a retórica da equidade. Por isso que é um princípio de justiça social. E a equidade? A gente trata com desigualdade os desiguais. Entendi. Deu para entender? Uhum. Muito bem. Então, ela estava aqui colocada de forma correta, tá? Contemplam as diferentes necessidades de cuidado, ok. 3. Discriminação social tem como base a desigualdade entre as pessoas ou grupos onde um se considera superior ao outro. Sim, isso é uma questão de discriminação social. Então, a gente viu que a 2 e a 3 estavam corretas, a 1 estava errada. Por eliminação, a gente já assinalaria a 2 e a 3, né, que era a afirmativa D. Mas só para terminar, reintegração e inclusão social são conceitos semelhantes que focam no trabalho da reinserção social de alguém após o seu retorno à sociedade. Então, reintegrar e incluir são conceitos semelhantes, né, que focam no trabalho da reinserção social.
de alguém após o seu retorno à sociedade. Não, a gente trabalha nisso antes, né? Eu quero que ele seja reintegrado, sim, seja reinserido na sociedade, mas a gente não faz isso depois do seu retorno ao trabalho. A gente faz isso antes dele voltar ao trabalho, para que ele realmente tenha a sua reintegração, a sua reinserção realizada de maneira correta. Tá bom? E aí, por isso que era a 2 e a 3. Agora a gente chega aqui nesse embate, né? Que é a questão 8, que vocês estão com dúvida. Vamos lá pesquisar, então. Aproveitar que a gente tem internet aqui funcionante. Alguém achou? Vocês nem procuraram. Pro, Oi. pode sair? Pode. Quem terminou tá tranquilinho, pode sair. Não esquece para semana que vem do seminário e me manda o material antes quem não mandou, tá? Eu acho que tá com a Sô, acho que a Sô vai mandar. Tá bom. Tá bom, Pro, O pessoal beijo. que me mandou resenha, não, tranquilo. Eu falei para ficar quem queria ficar. Depois da correção. Ah, quem me mandou a resenha, eu já incluí, tá bom? E quem fez o forms que estava lá tardio, eu também já incluí. Só não incluí quem não me mandou. Pro, Oi. mas o meu forms não entrou também. Entrou sim. Eu tô aqui com a página aberta, Pro. Pois eu mandei, seu. Ó, tô indo aqui em meus pontos. Só se você não me mandou, mas eu acho que você me mandou pelo Rudrick. Não, Pro, eu mandei pelo Rudrick, tirei print, tô com print dos dois. Eu fiz os dois. Ó, aqui tem 1.300 só, atividade em sala de aula. E aí o forms dá que eu tô ausente. Não, eu coloquei. Ó, ver Eu extrato. vou reencaminhar aqui o seu, Márcia. Ó, forms ausente. O que, amigo? Professora, Oi. Pode falar. professora, o meu Forms não entrou a nota, né? Não, o meu também não. Coloquei. O meu tava dizendo que tava ausente. O meu tá assim. Quando vocês olharam? Porque eu liberei na semana passada. O meu eu tinha mandado até pro Rudrick. Eu recebi. Eu tô com o extrato aberto aqui, Pro. É a atividade de próton, o seu que tá mostrando ausente, mano. Atividade de próton. Próton. Não, o meu é forms que tá ausente. O que é atividade de próton, professor? Não sei, eu não pus como atividade de crota, eu pus Forms 1. Então, não Será? tem, que é o forms ausente e resenha 1.300 que você me deu. Obrigada. Ô, Pro, essa atividade aí, será que não é o desafio nota máxima? Que entrou assim para eles? Não, o desafio nota máxima eu fiz. Pessoal, o desafio nota máxima, ele entra como DNM. E Então, tem nada a ver. agora, atividade Croton, se eu não me engano, a professora Daniela que colocou dessa forma. Colocou a nomenclatura dessa forma. Porque vocês estão olhando a enfermagem da mulher ao invés de seminário. Pronto, porque a minha não caiu, a sua não. Ô, Rodrigo. Tô indo lá para ver se vocês... Tá, porque você já olhou, você já falou que eu sou sua aluna. Eu tô no Seminário Integrador da Saúde da Mulher, Juliana. Sim.
Porque minha internet não tá querendo ajudar muito, mas tô tentando, eu juro. Oi. Tá, eu sei. Então, o da Márcia eu já tinha recebido, eu já tinha lançado. Então, eu posso até tirar foto para te mandar pelo Rodrigo. Não, eu tô abrindo aqui a lista. Ah, você tá vendo que tá ausente? Não, tô abrindo ainda. Não vi que tá ausente ainda. Você consegue ter Meu- acesso à minha página? Claro, sim. Alex, já tá retificado. Formas. Obrigado, professor, então. Nada, então, mas que estranho. Por que não entrou se eu já aceitei? Não sei. O meu deve ter entrado. A última vez que eu vi faz tempo. Aí eu tinha mandado mensagem pro Rodrigo. Ah, Márcio, o seu não entrou mesmo. Deixa eu arrumar agora. Ai, Inferno. Sniff, Porque eu lancei sniff, de todo pro. mundo. Já vou mandar agora. Pro, Oi. é a Lilian. O meu, eu acabei de olhar. Pro também não. Vamos ver. Vocês enviaram? Todo mundo que enviou, eu enviei Isso, lembra que eu falei pra senhora que eu tinha colocado só o CPF? Aí você mandou depois enviar o nome completo, que eu esqueci de colocar o nome. Lembra, mas isso aí... Ah, não, mas você tá falando do Forms errado. Tá falando do Forms prova. Professor, é o que vale 400 pontos, né? É. Ó, vou falar para vocês quem não tem nota aqui do Forms de trabalho que valia 500 Ele valia pontos. 400 pontos, professora? 500. Quem eu não tenho esse Forms, que não mandou para o Rodrigo ou para a Soraya o print da atividade, nem para mim por e-mail. Foi a Daniela Marciano, Jaime Jair, Jaqueline Gonçalves, a Márcia eu acabei de arrumar, Melquisedeque, Núbia Mendonça, Rafael Garcia. Esses eu não tenho nenhuma nota de Forms atividade. Então, se alguém tiver feito essa atividade, manda o print para o Rodrigo para eu conferir na planilha para eu poder lançar, tá? Eu fiz exatamente isso. O seu eu já acabei de mandar para arrumar. O seu foi eu que esqueci de pôr mesmo. Porque eu fiz uma lambança aqui com as notas, eu coloquei todo mundo e a sua não foi. Mas eu já mandei. Só uma coisa, e a da prova? Como você não colocou ainda não, né? Da prova tá lançado aqui, mas eu ainda não liberei. Ah, tá. Então é da prova minha que estava errado, que não colocou então. Isso, a sua é da prova, Lilian, mas eu conferi lá, tá? Eu consegui entrar agora, porque ele não estava liberado aí para mim, agora que eu ouvi. Você mandou 2 vezes com os nomes completos e respeitou a pontuação. Foi. Viu? Tá Como eu tô bom? vendo? Pode sair, Pro, então? Pode. Tchau, boa noite, obrigada. Boa noite. Ó, não tenho resenha. Boa noite, obrigada. Daiane Soares, Daniela Marciano, Eliane Menezes Marques, Jaime Jair, Jaqueline, Karen Carvalho, Melquisedeque, Núbia Mendonça, Rafael Garcia, tá? Eu não tenho resenha desse povo. Então, eu tô só no aguardo para poder lançar. Se puderem avisar a turma, eu agradeço. Então tá, Pro, eu vou sair. A chamada fica pela lista de presença aí, né? Fica. Tá bom, então, obrigada. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, gente. Tchau, Ju. Paulo tá presente. Tchau, Paulo. Tchau, Pro. Acabou a aula, nossa, entrei agora. Pode sair, eu vou só conferir a questão com a Márcia. Ô, professor, só consegue ver a minha nota da prova? Consigo. Peraí. Mas você quer que fale aqui aleatoriamente?
Pode falar, não tem problema não. Recuperação do paciente. A Espanha, onde a diminuição 500. 500 pontos? Senhor. Tá bom, então. Pronto. Ô, Ju. Tá bom, não tá, né? Vou fazer o quê? Tá bom. É isso mesmo. Ô, Carol. Oi, Carol. Eu consegui entrar agora só na aula. Não Mas tava que conseguindo coisa. entrar com o link. Por quê? Eu não sei se a internet estava ruim. Eu só consegui entrar agora. E a aula já acabou. Já, amor, eu fiz só a revisão hoje. Semana que vem tem trabalho para apresentar. Ah, foi aquele que eu te mandei os slides. Isso. Quem me mandou já tá aqui certinho. Tá bom, então. Tá bom? Então não tem mais nada, né, agora, né? Agora não, só vou corrigir uma questão aqui com a Márcia, que ficou com dúvida. A gente vai se ajudar aqui para ver. Tá bom, aí eu permaneço na aula ou não precisa? Não, amor, se você não tiver com dúvida, com problema nenhum, pode ir. Tá bom, então. Um beijo, boa noite, vai com Deus. Outro, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Oi. Então, ó, Pro, deixa eu falar. No momento que você lançou a nota, eu acho que vai demorar um pouco para entrar aqui para mim, né? Porque até agora tá ausente, como se eu não Não, tivesse tá feito ausente só. porque a Elisângela precisa autorizar. Ah, e aí isso demora um tempo, então. Não, daqui a pouco ela vê. Ela autoriza que ela tá em aula. Ah, entendi. Tudo bem. É só para eu saber, porque como não entrou e você tá aí a gente resolve juntos, né? Sim. Tá joia. Pera, eu só quero conferir com você a questão. Você recebeu aí a portaria? Não recebi, mas eu sei do que se fala. Quando você colocou, eu entendo. Na verdade, se você estiver certa, eu só quero que você me explique, porque eu não entendi. Para mim, é assim. A OMS fala que se a gestante não tiver o cadastro e ela não fizer determinado número de consulta, ela sai do programa, ela é excluída do programa. Se ela é excluída, como que ela vai ter direito ao transporte, entende? Então, acho que ficou dubiedade na resposta, mas é você que decide, você sabe, né? Não, porque eu não sou a Eu dona te da respeito verdade. muito. A gente tem que discutir, porque eu fiquei na dúvida na sua colocação. E quando a gente fica na dúvida, eu prefiro checar na portaria. Porque uma questão, tudo, mas o problema é um concurso, alguma coisa que você não vai estar perto, né? Entendeu? Aí, por isso que, né? Ela fala que as grávidas receberão auxílio para deslocamento até o local das consultas de pré-natal e para a maternidade no momento do parto. Ponto. Aí a B que você falou, que é a que você ficou com dúvida. A gestante deverá realizar 6 consultas no primeiro trimestre da gravidez. Caso contrário, será desligada da rede Segona. Entendeu? Então, como que ela vai ter isso que você pediu, se ela for... Como foi a questão que você elaborou? Ela fala que a Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério que visa garantir atendimento de qualidade às brasileiras, desde a confirmação da gestação até os 2 primeiros anos de vida, só. Não está vinculado ao que você está dizendo, não está falando do transporte vinculado a essa questão. Então, aí a sua pergunta foi essa? Foi. A pergunta é, a Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério que visa garantir atendimento de qualidade às brasileiras pelo SUS, desde a confirmação da gestação até os 2 primeiros anos de vida do bebê. Ok. Com relação a esse tema, Rede Cegonha, assinale a alternativa correta. Então, mas verdade, aí quando você pergunta, quando você afirma que a Rede Cegonha dá isso, mas ela só dá se ela estiver no programa, se ela não tiver... Porque daí tinha duas respostas, tinha essa que eu tô falando. A afirmativa traz assim, ó. A gestante deverá realizar 6 consultas no primeiro trimestre da gravidez. Caso contrário, será desligada da rede. E qual era a certa? A certa era, nos estados ou municípios em que a Rede Cegonha esteja adotada, as grávidas receberão auxílio para deslocamento até o local das consultas de pré-natal. E para a maternidade no pronto exatamente, no momento do parto. Eu coloquei a outra, então tá certo. Sabe por quê, Marcinho? Eu entendi o que você errou. Porque você acabou vinculando as duas afirmativas como única. Isso.
Na verdade, eu pensei assim, como que ela vai ter, pela sua pergunta, como que ela vai ter um transporte? Para mim, a resposta certa, por quê? Como que ela vai ter direito a isso se ela não fizer o cadastramento e fizer as consultas de acordo? Sim, só né, que como a pede. pergunta ela era genérica e você afunilou. Por isso que você errou. Entendi. Tá certo. Foi mais Entendi. interpretação do que conteúdo. De conteúdo, ok. Uhum. Tá bom, então. Então, eu não estou pensando errado, mas é o jeito que você Não, perguntou. Tudo bem. Não tá pensando errado. É que você afunilou a pergunta que era genérica. Tá joia, Pro. Obrigada, viu? Entendi, então. E a portaria, Tá. acho que eu mandei para o Rodrigo ou para os meninos, ou para a Soraya, eu mandei para os dois? Mandei para os dois, ó. E aí eles podem compartilhar a portaria da Rede Cegonha para vocês. Tá. E aí qualquer dúvida, tá lá. Tá. Aí você só fala para mim enquanto eu tirei, pode falar em público, porque eu não ligo, não. Da prova? É. Espera lá. Não temos um público muito grande agora, nesse momento. Ah, mas eu não ligo. 600, Marcia. Ah, tá bom, então. Era isso que eu tinha aparecido mesmo na plataforma. Pro, muito obrigada. Desculpa de alguma Nada, coisa. amor. Um abraço. Imagina, foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Milane, né? Pro. Falou? 900, tá Isso, certo? por Bateu com o favor. seu? Não. Não? Não. Então fala para eu checar aqui na hora que eu terminei a prova, falava que eu tinha feito 1000. Ah, então eu acho que foi o erro lá do... Deixa eu checar aqui de novo. Por conta da questão que você assinalou, a que você achou certa, não foi pelo povo, né? Não sei, porque eu também não consegui entrar no começo da aula. Eu entrei, você já estava terminando já a revisão. Então A eu não peguei, né? aquela questão do exceto, que muita gente confundiu. Não, essa daí eu fiz certo. Fez, né? Fiz. Eu vou checar aqui na planilha. Porque você falava que era para verificar a única que não estava correta, não era isso? Exato. É, eu fiz sim. Beleza. Vou checar aqui na planilha e faço correção. Tá bom, muito obrigada, Pro. Boa noite. Boa noite. Quem mais que queria? Só? Soraya, tudo bem? Sheilane, tudo ok? Rose, Angélica. Que eu preciso falar com a Dani Marciano. Ativa aí, Dani. Oi, Pro, tô aqui. Oi. Dani, não consegui receber suas coisas. Que coisas? Resenha e forms. Então, Pro, lembra que eu perguntei, você falou pra mim que tinha fechado e eu não ia conseguir mais entrar? Eu até perguntei pra você que eu fiz outro. Será que você não estava na aula? Eu fiz um form tardio. Eu acho que eu não consegui entrar na aula, eu não tinha conseguido entrar na aula ainda, porque eu procurei esse forms e eu não consegui encontrar nem resenha, nem para fazer esse forms. A resenha, ô Dani, tá na pós-aula da aula 1. Deixa eu anotar, Pro, só um minuto. Claro. Eu vou anotar, porque aí eu já aproveito e já faço, amanhã como é feriado, eu já faço isso e já te envio. Tá. Você chegou a tirar print da tua prova, alguma coisa? Eu acho que sim. Eu vi na minha prova, no final, que tinha lá como 6. Mas como você falou que teve uma questão que teve que voltar, eu não sei quanto que eu tinha ficado com a nota. Então é isso mesmo, então é 700, tá? Ai, ótimo. Obrigada. Nada. Tô batendo aqui com a planilha. Tá bom. E aí eu posso... Ela tá no... O resumo não, a resenha. A resenha tá na pós-aula da aula 1. Pós-aula. Aula 1. E o form, será que eu conseguia fazer de novo, Pro? Deixa eu ver se tá aberto. Ai, se eu conseguisse fazer isso, eu já faria logo, já terminava isso.
Então, porque eu conheço você e fiquei preocupada porque você não entregou. Você não é de não entregar. Não, e eu faço tudo direitinho, já entrego logo tudo. Deixa eu deixar aberto aqui, então. Isso aqui é como essa resenha é sobre a imagem da mulher, não é isso, Pro? Isso mesmo. E aí eu posso falar com minhas palavras ou eu tenho que me embasar em algum outro artigo? Com as suas palavras. Estou mandando para os representantes, tá? Para eles te encaminharem. Ai, tá bom, Pro. Muito obrigada. Foi nada. Vou ver se eu já faço amanhã. Eu tenho até que dia para entregar isso? Amor, eu preciso que você me mande até, no máximo, até quinta-feira, porque eu preciso lançar as notas. E eu tô dependendo de pouquíssimas coisas para lançar. Tá bom. Eu vou tentar terminar, já fazer e já te enviar amanhã. Combinado? Tá bom, combinado. Tem alguém aí? E o Forms também. Fez, manda o print pro Rudrick, ou para mim, por e-mail, ou para a Soraya, não sei para quem que tá de referência de representante. Tá bom. Tá bom? Tá bom, Pro. Muito obrigada, tá? De nada. Tchau, Pro. Boa noite. Posso sair da Tchau, boa aula? noite. Pode sair. Eu quero saber quem que de vocês aqui que queria ver a prova? Alguma de vocês? Rose, Sheilane? Não? Então, meninas, vou encerrar a aula aqui, tá bom? Um beijo, até semana que vem.